Amém, meus irmãos? Abra a sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4. Estava acostumado com Romanos, né? Já foi abrindo em Romanos, já. Parecia quando você era de... Deixa eu falar. Parecia que quando você e eu passávamos certas coisas, que Malaquias 3,10 abria sozinho. Você teve essa fase da vida? A minha Bíblia abria sozinho Malaquias 3,10. Primeira Tessalonicenses 4,13. Irmão, hoje nós vamos começar uma série, provavelmente 6 mensagens. Pode ser que seja uma a mais, ou se for necessário, sobre a volta de Jesus. Só para me dar uma explicação básica, o que eu quero tratar aqui é o básico da nossa fé, que nós devemos crer em conjunto sobre a volta de Jesus, tá? Não será exaustivo e não estou aqui pensando que eu vou conseguir responder todas as perguntas que os irmãos têm, que provavelmente eu nem consigo, mas dentro daquilo que eu acredito que seja o essencial, é o que nós vamos trabalhar, tá? Eu vou tentar pregar várias delas em 1 Tessalonicenses, porque, pelo menos no nosso meio, é muito pouco falado da escatologia de Paulo, como ele via pós Jesus Cristo, da mesma maneira, da mesma perspectiva de Jesus, a escatologia, tá bom? Escatologia é a questão do fim dos tempos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Senhor, nós oramos. Nós oramos porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essa parte de Tessalonicenses para consolo, para que possamos olhar para Cristo, Pai, e sermos consolados. Nós, Senhor, crendo que, direcionados por Ti, estamos começando uma série de mensagens sobre o fim dos tempos, Pai. Há tantas dúvidas no nosso coração e às vezes somos levados a olhar para tantas coisas e tirarmos os olhos de Jesus. Que na Sua graça e misericórdia, o Senhor nos leve a olhar para Cristo, a vermos a beleza da volta de Jesus Cristo, que é o nosso encontro com Ele, Pai. Que da nossa mente venha a ser tirado, Senhor, cenas parecidas como de filme, esperando só os terrores do fim do tempo, mas que nós possamos ver a alegria, quero encontrar com o nosso Senhor. Que o Senhor encha, pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração de consolo e confiança em Cristo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Ainda dentro disso, só mais uma questão. As aulas de terça-feira que eu dou online, que os irmãos podem participar se quiserem, dentro da série de mensagens, eu vou parar o estudo que eu estava fazendo da confissão de fé, e eu vou tirar as dúvidas e falar um pouco mais sobre a volta de Jesus, toda terça-feira às 8 horas, tá bom? Então o link está lá no grupo da igreja, se alguém aqui não é do grupo quiser, é só me procurar, e nós vamos conversar um pouco, tirar dúvidas e pensar um pouco mais, às terça-feira, ok? Nós vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, rapidamente, um contexto aqui dessa carta a Tessalonicenses. A primeira parte da carta, Paulo explicou um pouco por que não podia ir lá. E no capítulo 3, ele fala que Timóteo trouxe boas notícias de Tessalônica para ele. E no capítulo 4, ele praticamente responde 3 perguntas. A vida que agrada a Deus. Depois ele fala como deveria ser o amor fraternal. E aí ele entra na questão do fim dos tempos, que ele vai pegar o final do capítulo 4 e o começo do 5.
dá a entender até que Timóteo levou umas perguntas para ele, e ele respondeu as dúvidas que aqueles irmãos de Tessalônica tinham. Então é mais ou menos isso que ele está fazendo, tá bom? Assim como nós, que temos nossas dúvidas, irmãos, sobre o fim dos tempos, o povo também tinha. E até na pregação de semana que vem, o primeiro verso, Paulo diz, olha, no que se refere ao fim do tempo e à época do fim, não há necessidade que eu escreva. Ele está querendo dizer o quê? Nós não sabemos quando vai acontecer. Então, esse é um tom da minha pregação que você precisa entender, irmão. Eu até vim conversando no carro com o Estevão, não tem como eu falar para você mais ou menos quando vai acontecer. Se essa é a sua expectativa, já estou frustrando ela, tá? Todo mundo que tentou fazer isso errou miseravelmente, inclusive gente muito boa, gente muito crente, homem que eu admiro muito, arriscou entender mais ou menos quando aconteceria e errou. Então, não será uma tentativa, nem, não, mais ou menos, não. Eu não faço ideia, irmão. Mas vamos olhar para os sinais, vamos olhar para outras coisas, que aí sim o crente ele vai perceber por causa de alguns sinais que cada vez está se achegando, tá bom? Essa é a nossa tentativa nessas mensagens de fazer. Você tem dúvidas? Eu também tenho, nossos filhos têm. Há tantas coisas, tantas pessoas que aparecem sobre teorias, né? Cada dia no YouTube aparece um doido novo com uma ideia nova de um anticristo novo, né? É esse, é aquele, é não sei quem, é tal, e outras teorias sem fim. Nós queremos, de alguma maneira, aliviar os irmãos disso, tá bom? A ideia central aqui do texto, irmão, Paulo está dizendo que os irmãos de Tessalônica, eles têm uma viva esperança, eles não vivem como os demais, eles têm uma viva esperança. Então eles não devem viver ignorante. Jesus volta com o poder que eles precisavam entender. E a grande questão da volta de Jesus é o reencontro com ele. São pelo menos 3 verdades que nós não podemos perder de vista. Que é o quê? Não podemos ficar ignorantes sobre as coisas. Não podemos saber de tudo, mas não precisamos ser ignorantes. Os ignorantes, irmão, eles serão manipulados. Você entende? Olha, eu descobri uma coisa aqui fantástica que vai acontecer daqui 2 anos. Mas se não acontecer é porque Deus não quis. A internet está cheia disso. E depois, Jesus vem com o poder, para que os irmãos entendam. Paulo está dizendo ali para Tessalônica, qual que é o motivo dessa volta de Jesus. É poderoso, não é mais como ele veio da primeira vez. E por fim, o nosso reencontro com ele é o nosso grande consolo. Paulo, quando ele quer consolar os irmãos, ele faz o quê, irmão? Olha, vocês são bons demais, como vocês são bons, vocês vão ganhar um presente. Olha, eu estou tendo uma revelação aqui que a semana você vai ter uma surpresa. Aí você é demitido. Mas foi uma surpresa, seja sincero. O profeta acertou, se você pensar bem. Não é isso que Paulo faz. Paulo fala, olha, eu quero consolar vocês, e só tem um consolo para os crentes, Jesus Cristo. Ele é o nosso único consolo. Não importa o que aconteça de bom na sua vida, não vai te consolar como deveria. Não importa o que aconteça de mal na sua vida, não vai te destruir como você pensa. O único consolo dos crentes é Jesus Cristo. Então é isso que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, começando aí o verso 13 e 14, ele fala o quê? Que ele não quer que os irmãos vivam de maneira ignorante. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade. Há uma verdade sobre a volta de Jesus. Aquela que Paulo compreendia, que o Espírito Santo o inspirou a falar. E disso ele quer falar. Nós não somos uma religião, já falei isso em Romanos, de mistério, irmão. Que Paulo fala, olha, tem uma verdade, mas é só para os evoluídos. É só para aqueles que fizerem tal coisa e participarem de tal evento e contribuírem de tal forma. Não. Paulo ele fala, ó, não sejam ignorantes. E para vocês não serem ignorantes, eu já vou dizer o que vocês têm que fazer. Não somos uma religião de mistério. Religião de mistério quer dizer o quê, irmão? Só alguns alcançam o certo conhecimento e vêm, e os outros não participam dele. Nós não somos isso. Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Há muita ignorância no nosso meio sobre a volta de Jesus. Eu também não vou dizer, irmão, que eu sei tudo, e cada detalhe, porque não dá para saber. Há coisas que o Senhor deixou encoberta. E vou falar para você, não saber certas coisas do futuro é uma bênção. Eu não quero saber. Hoje em dia eu estou naquela assim, ó, a irmã ali tem uma revelação do futuro, eu quero passar longe, eu nem quero saber do futuro. Tá bom assim.
Primeiro que eu acho que ela não vai saber mesmo. E se ela souber, eu também não quero saber. Fica tranquilo, não me conta não. Pra quê, irmão? Se você souber algo do futuro, vai resolver o quê na sua vida? Você quer saber o dia da sua morte? Pra quê? Olha, você vai morrer em janeiro de 2032. Vai mudar o que na minha vida? Vou ficar ansioso. Falta tantos dias para eu morrer. É ou não é? Não saber o futuro, irmão, foi uma bênção que Deus nos deu. Você ia fazer o que sabendo o futuro? Um monte de revelação que vocês receberam. Você fez o que com aquilo? Hã? Ficou feliz com as que aconteceram e esqueceu das que não aconteceu absolutamente nada. Então, não é essa a intenção de Paulo. A intenção de Paulo não é dizer, olha, eu vou abrir uma janela aqui e alguns vão entender cada detalhe. Não, eu vou compartilhar com vocês aquilo que Cristo quer que vocês saibam. Porque eu sei. Mas aquilo que ele não quer que vocês saibam, eu também não sei. E eu não tenho o que dizer. Então ele só diz, irmão, aquilo que é importante. Ele fala, olha, vocês não devem ficar ignorantes a essas coisas. Quanto aos que dormem. Então, provavelmente havia uma dúvida no coração dos irmãos de Tessalônica sobre os que dormem. Eles estavam tão ansiosos para a volta de Jesus Cristo, eles criam que aconteceria na sua geração, que eles pensaram o seguinte, aqueles que morreram, se converteram, e morreram antes de Jesus voltar, havia provavelmente uma ou outra dúvida. Eles vão receber menos que nós, eles vão perder alguma coisa nisso tudo, ou até, pode ser, acho mais difícil, mas pode ser, será que eles vão ser salvos mesmo? Porque eles não viram a volta de Jesus Cristo. Então essa dúvida tinha invadido o coração dos irmãos, deles ficar, porque alguns tinham parentes, crentes que tinham falecido. E lembre-se, irmão, não leve o texto para onde Paulo não quer. Ele não vai citar aqui nada do fim dos tempos para o ímpio, por enquanto. O que ele tem, ele falou no último verso, é consolo para os crentes. É isso que ele tem para dizer nesses versos aqui. Se você tentar colocar nesse verso qualquer outra coisa, não era a intenção dele. Ele tinha um consolo para os crentes. E é isso que ele ia fazer. Ele falou, e a respeito aos que dormem, calma, não fique ignorante. Não se desesperem. E ele ainda diz, não fiquem tristes demais. Bom, há duas questões da escatologia que nós temos que falar muito... Vamos parar de falar escatologia, nome chique, tá? Sobre o fim dos tempos, que nós devemos ter muito cuidado. É o quê? É viver como se não fosse acontecer na nossa época, que isso não é importante, essa doutrina só divide e não devemos falar. Isso é um erro. E viver, irmão, completamente focado e tentando ver sinal em absolutamente tudo. E os crentes vivem nesses dois limbos. Eu já vivi nos dois. Tentando acertar, vendo qualquer coisa no sinal. Ah, estourou. Eu lembro até hoje, estava num culto uma vez, numa igreja de Santo André, e o transformador da rua da igreja explodiu, irmão. Nós estávamos no meio do culto, o pastor tinha começado a pregar, fez aquele barulho assim, pum, explodiu. Irmão, foi gente profetizando, gente orando, repreendendo o inimigo. Mas foi uma loucura. Eu, 10, 11 anos de idade, falei, acabou, agora é o fim dos tempos. Aquele cheiro de fumaça na igreja. Falei, pronto, começou a grande tribulação e, pelo jeito, eu fiquei. O bom que ficou o pastor também, ficou todo mundo. Eu não sou o único pecador desse negócio aqui. E o pastor, muito sábio, falou, irmãos, para de orar e gritar, porque o que explodiu foi o transformador. Jesus Cristo e os demônios não tem nada a ver. Na época era Eletropaulo, porque Eletropaulo é ruim, não trocou esse negócio. E se você ficar gritando, você vai atrapalhar na pregação. Fica quieto, pelo amor de Deus. Então, há um exagero, onde tudo é um sinal, e há um exagero onde você está vendo sinais e os está negando. E às vezes a mesma pessoa faz isso, quase que ao mesmo tempo. Enquanto ela está conversando sobre a volta de Jesus, ela faz o quê? Ela fala como se tudo fosse um sinal. Quando ela sai dali, ou ela sai do culto e vai trabalhar na segunda-feira, ela trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, como se Jesus não fosse voltar. A mesma pessoa. Há uma série que eu estou assistindo que chama Ruptura. Não sei se alguém chegou aqui a assistir. Alguém assistiu? Algumas pessoas. Eu gosto, por sinal. Parece que crente às vezes vive assim. Ele tem um chip na cabeça, que quando ele está entre crentes, ele fala de assuntos de crente, ele fala sobre a volta de Jesus, ele fala de coisas espirituais, e quando ele sai daquele local, pronto.
Desceu a escada ali, o chip da ruptura muda a cabeça do camarada e ele volta a viver uma vida despreocupada com tudo isso. Mas quando ele encontrar os crentes, ele vai falar como se fosse a preocupação. Não consigo entender isso, irmão. A prova disso é que até alguns dos irmãos, o compromisso com Deus é de domingo. Passa a semana sem se preocupar. Não ora, não lê a Bíblia, não tem contato com o irmão, não ora por ninguém, nada. E alguns, mas nem de domingo. É uma vez no mês. É um processo quase que de ruptura. É duas vidas completamente distintas. Em uma você fala das coisas do Senhor e parece preocupado. E 10 minutos depois, ou algum tempo depois, você vive como alguém que não se preocupa com essa volta. Os de Tessalônica estavam cometendo um dos problemas. Eles estavam desesperados. Como alguns de nós já viveu. Tão focado nisso, e como é que vai ser? E eles estavam pensando, olha, os que morreram, se eles morreram na ressurreição, no arrebatamento, quando Jesus voltar, como é que vai ser? O que vai ser deles que morreram? E perderam essa volta de Jesus? Eles vão perder alguma coisa? Eles vão receber menos? Eles vão ser salvos? Havia muitas dúvidas. E aí ele falou, olha, vocês não devem ficar tristes demais, para não ser como os demais que vivem sem esperança. Quem é os demais aqui, irmão? Quem você imagina que é os demais? São os não crentes. O não crente vive nesse mundo como, irmão? Sem esperança. Tudo que ele espera é da onde? 1 Coríntios 15, 9 ou 19, acho que 15, 9, diz que se a sua esperança é só nessa terra, você é o mais infeliz dos homens. É isso que Paulo está querendo falar. Os ímpios vivem, a única esperança que eles têm é um carro novo. E que se alegrem muito com isso mesmo, o ímpio, porque não vai ter mais nada do que uma casa nova, do que uma viagem nova. Porque depois daqui não tem nada para se alegrar. E se nós vivemos assim, estamos vivendo sem esperança, como os demais. Sim, irmão, talvez você está aqui e está passando por dificuldade financeira. E nós podemos orar. E espero que melhore, que Deus abra portas para você. Mas saiba, a sua esperança não está só nisso. Lógico, se você está sofrendo com isso, não é pecado. Sofrer faz parte da vida. Você fica preocupado, eu entendo. Leve sua preocupação à oração. Mas saiba, irmão, há algumas coisas que são, e as mais importantes, são seguras para nós. E é nelas que nós descansamos. Então nós não devemos ficar desesperados demais com o porvir. Fazemos aí lendas demais, especular demais. Até, irmão, há coisas que especular chega a ser pecado. Nós não sabemos. Ah, e se for, e se não, sei o quê. Tem gente que inventa cada coisa sobre o final dos tempos, irmão. Você não sabe de onde o cara tirou aquilo. Ele fala, olha, não vivam sem esperança. Vocês têm uma viva esperança. Bom, nós temos uma esperança abençoada. Uma viva esperança. Nós somos salvos nessa vida aqui. Você foi salvo. A sua escatologia, o seu fim dos tempos começa aqui. O dia que você recebeu essa vida futura, você experimenta um pouco dela aqui. E um dia terá ela consumada na volta de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. A volta de Jesus, irmão, não é, eu ia falar mais isso no final, mas já vou falando aqui, não é sobre o anticristo. Vulcão, explosão, terremoto, avião caindo, o que mais? Ah, sei lá o que mais que pode ser inventado. A nossa viva esperança é se encontrar com Jesus Cristo. E o fim da história é chegar dessa era pecaminosa. Quando nós vemos a Cristo, o pecado acabou para nós, irmão. Há um corpo glorificado, o pecado jamais fará parte da nossa existência. É fim da história. Dessa história pecaminosa. Aí você fica focado nisso aí. Ah, vai ser um caos. Os vulcões, eu quero saber de vulcão. Nem tem vulcão no Brasil, irmão. Para com medo disso. Muda para o Equador. O Carlos falou que tem uns 3 lá no Equador. Lá tem. Nós ficamos dramatizando coisas que tiram a glória de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo é óbvio que é sobre ele. E ele diz, olha, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então, baseado em que eles tinham que não ficar com medo e atemorizados? Baseado em que, irmãos? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Paulo não fala, olha, confia nas minhas palavras. Ele fala, olhem para Jesus. Irmão, eu preguei Romanos aqui em 2 anos. Se você acompanha a maioria, você sabe.
Quase a todo instante, Paulo está falando o quê? Olhem para Jesus Cristo! Ele está dizendo o quê? Aqueles que morreram. Qual que é a sua esperança? Jesus Cristo morreu? Sim ou não? Morreu. Ele ressuscitou? Sim. Nós o acompanharemos. Se Cristo Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que já morreram no Senhor, morreram, mas no grande dia ressuscitarão com Ele. Olhe para Jesus, vocês terão o coração acalmado. Tirem os olhos de Jesus, vocês vão se perder das teorias. Ressuscitou. Assim também Deus, mediante a Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Irmãos, Jesus vai fazer o quê? Vai trazer em sua companhia os que dormem. Será um encontro. Ele está dizendo, olha, não se entristeça por causa dos mortos, senão você teria que ficar triste por causa de Jesus, porque ele morreu. Mas você não está triste porque Jesus morreu, por quê? Porque ele ressuscitou. E vive está. E assim são os mortos. Eles morreram. E ele chama de dormir porque era um costume, irmão, desde o judaísmo, chamar a morte de sono. Só que, infelizmente, se criou a doutrina do quê? Do sono da alma. E até alguns dos irmãos já vi comentando. Talvez você foi ensinado errado, irmão. Você morreu aqui, irmão. Você não vai ficar dormindo, não. Você está com a cabeça de trabalhador mauaense, que o sonho é dormir. Sai de casa às 6 horas da manhã, eu entendo você, volta 10 horas da noite. E você fala, meu, passar os 300 anos dormindo ia ser bom. Mas você não vai ter essa coluna quebrada mais, essa canseira. Você não vai ter corpo, na realidade, lá. Mas você não vai ter essa canseira toda. Irmãos, quando você morrer aqui, você precisa entender uma coisa. Você abrirá os olhos no céu, não é eternidade. Presta atenção. Com o Senhor. Não é consumado ainda, porque você não tem um corpo glorificado. Você vai viver em alma e espírito, sem corpo. O corpo é necessário. Na volta de Jesus, o que vai ressuscitar, irmão? O corpo. Pastor, aonde está isso? Olha, 2 Coríntios 5,8, tem como colocar? 2 Coríntios 5,8. Eu vou dar algumas pistas, tá? Paulo diz assim: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Estar com o Senhor e não dormir. Outro ainda. Você já conhece, você não precisa nem abrir. Quando Jesus Cristo falou com o ladrão da cruz, o que ele falou? Hoje mesmo estará comigo, tirando uma soneca, que vai demorar alguns milhares de anos. Não. Hoje estará comigo aonde? Paraíso. A sua viva esperança, irmão, não é dormir, não. É abrir os olhos com Jesus Cristo. Não tire essa esperança dos crentes. E ainda, Filipenses. Não vou abrir Filipenses para ganhar tempo, mas Lucas 19, Lucas 16, do 19 ao 31, não vou ler todo, é Jesus falando do Lázaro e do rico. Lembra da parábola? O Lázaro, Jesus está contando, ele está vivo ou está dormindo? E o rico que está no inferno, está o quê? Está vivo. Sem corpo ainda, que os ímpios também não terão corpos ainda, mas um já está no inferno e o outro já está no paraíso. É isso que vai acontecer. O próprio Jesus ensinou isso em Lucas 16, 19 a 31. Põe você lá em casa. Cristo nos ensinou. Porque essa é a nossa esperança. O crente não pode ser roubado da sua viva esperança, irmão. Lembrando aos irmãos, rapidamente, que no final de todas as mensagens, a igreja toda vai receber um livreto sobre as mensagens, explicando, respondendo as perguntas que vocês me fizerem. Não vai ter custo, porque vai ser em PDF, tá bom? Para vocês terem e poderem consultar quando necessário. Então esse é um assunto que às vezes vocês têm dúvida, e lá vai estar um pouco melhor explicado, vai ter um capítulo só para isso, do estado intermediário. Então é para onde o crente vai. É para a presença do Senhor. Ele não tem corpo, ainda houve uma ruptura realmente, uma morte, que é separar a alma e o espírito do corpo. Mas na ressurreição, são unidos de novo agora com o corpo glorificado. Pastor, e o não crente? O não crente vai para o inferno sem corpo. Começar já o seu sofrimento. Para na ressurreição receber corpo e ir para o inferno para sempre. É isso que a Bíblia ensina, irmão. Essa
doutrina do sono da alma, ela começou... eu não sei se foram os socianos, agora vou poder errar de cabeça. Mas lá no começo da igreja teve uns hereges que falaram isso. Na Reforma Protestante, teve os anabatistas que levantaram essa teoria. E agora, mais próximo, de cabeça, eu me recordo dos Testemunhos de Jeová e dos Adventistas. Mas, infelizmente, essa doutrina adventista, porque muitos acham que adventista é evangélico, crente protestante, adentrou a igreja evangélica. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. Eles vão se basear isso numa visão que uma mulher teve. Para nós isso não importa, irmão. A visão que fulano teve. A Escritura diz outra coisa. Se eu falar que tive uma visão, também não acredita não, irmão. Se um dia eu aparecer com essa. Então, essa é a verdade. O nosso estado intermediário, depois da morte, é estar com o Senhor, os crentes e o ímpio, o começo das dores dele. A Bíblia vai chamar esse estado intermediário de céu, paraíso e seio de Abraão. São 3 nomes para o mesmo local. A mesma coisa vai acontecer com o anticristo. Um chama de anticristo, o outro chama de homem de iniquidade. Entendeu? São o mesmo nome para a mesma pessoa. É isso que ele está fazendo. Então, irmão, que você possa vir todos os cultos, se você não estiver trabalhando, estar aqui, para que de alguma forma nós possamos cumprir isso que está no texto. Que nós não venhamos viver ignorantes, irmão. Em debates infrutíferos, em discussões de que também nós nem sabemos o que vai acontecer, mas aquilo que podemos... É isso que eu me incomodo. O que não sabemos o que vai acontecer, nós discutimos. O que podemos saber, nós não sabemos. E nem nos preocupamos, às vezes. Então, o crente fica no estado intermediário. E aí, a partir do verso 15, ele vai dizer como é poderosa a volta de Jesus. Ela é poderosa. 15, 16 e o 17a. Ele diz, e pela palavra do Senhor, ainda declaramos o seguinte. Ele diz, pela palavra do Senhor, irmão. Ele está dizendo que quem disse isso foi Jesus. Ou Jesus disse isso em Mateus, ali no capítulo 24, falando da volta, e Paulo interpreta isso. É um pensamento possível. Ou, como ele diz em Gálatas, que Jesus apareceu para ele e ensinou, Jesus disse pessoalmente a ele. Eu, particularmente, respeito a teoria do Mateus 24, eu acredito na segunda. E pela palavra do Senhor, eu acredito que algo que o Senhor o ensinou. Tá bom? Mas a questão que pode ter sido ele fazendo uma comparação com Mateus 24, ela é também muito boa e respeitosa, tá bom? Então, e pela palavra do Senhor, então ele está dizendo o seguinte, independente de como foi, quem disse foi Jesus. Ele está dizendo, não, eu, Paulo, estou dizendo, ele falou, pela palavra do nosso Senhor, aquilo que disse Jesus Cristo, ainda lhe declaramos o seguinte, baseado na palavra de Jesus, eu falo para vocês o seguinte, nós os vivos, o que ficarmos, e aqui, irmão, quem veio da igreja mesmo aqui, eu preciso fazer um ensinamento aqui. Os que ficarmos para nós, não sei se vocês vão lembrar, era que uns foram e outros ficaram, certo? Os vencedores foram e os derrotados, miserável, corintiano, maloqueiro e sofredor, ficou. É só ler o texto que não tem base isso. Não tem base por quê? Porque ele está falando daqueles que morreram, é os que foram. E ele diz, nós os que ficarmos, nós, Paulo está incluindo quem? Ele falou, se ele volta agora, eu também estou vivo. Então Paulo estava se olhando como um derrotado. Ele está dizendo nós. Não, ele não está dizendo que ele ia ver a volta de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, eu não sei quando vem. Certo? E se ele voltar agora, eu sou dos que fiquei. Mas não é que ele ficou porque houve o arrebatamento, irmão. Ele ficou porque ele está vivo. Você hoje é o que ficou. Se morrer, é o que foi. Básico. É só seguir o texto. Bom, parece claro isso para você no texto? Seja sincero comigo. Dá até um pavor que eu fui ensinado de outro jeito. Eu até peguei um livro ruim, por sinal, e fui conferir se o cara escreveu isso mesmo. E ele escreveu. Falei, será que na época eu entendi errado e estou sendo injusto com a pessoa? Não, era porcaria mesmo. Ele diz, nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, nós que ficarmos vivos até o que ele volte. E olha o que ele vai explicar. De modo nenhum precederemos quem? Os que foram arrebatados?
precederemos quem? Os que dormem. Quem é os que dormem, irmão? Os que morreram. Ele está dizendo, olha, vocês estão com medo? Está vendo como não faz sentido? Ele estava dizendo que era para não ficar preocupado com aqueles que morreram. E alguém colocou arrebatamento nesse texto, não sei como. E ele diz, olha, nós não precederemos os que dormem. Ele está dizendo o seguinte, você que está vivo, você não vai receber algo a mais, porque viu a volta de Jesus, do que aquele que morreu. Porque aquele que morreu vai se encontrar, daqui a pouco ele vai explicar isso, nos ares junto. Vai ser uma união do povo de Deus de todas as eras. De Noé a você, nós nos encontraremos com ele nos ares. Esse é o momento da história, o grande momento da história, o fechamento da história. Então não tire arrebatamento daqui, que não é o assunto. Arrebatamento que eu digo secreto e vencedor e derrotado, e nem tem crente derrotado, irmão, pelo amor de Deus. Nós, o que ficarmos até a vida do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ok? Porque o Senhor mesmo, ele fala, olha, você vai receber algo a mais do que aqueles que morreram? Não vai. Você não precede eles. Será junto essa ligação. E aí, verso 16. Porque o Senhor, agora ele vai dizer, sim, como vai ser o arrebatamento. Mesmo, dada a sua palavra de ordem. Bom, ele está dizendo o seguinte, haverá um dia na história, que nós não sabemos esse dia, que Deus dará a palavra de ordem. Que os anjos não sabem. E por algum motivo, Cristo, quando estava na terra, disse, eu não sei, só o Pai. E aí você acredita no cara na internet que diz que sabe. Se Jesus disse, eu não sei. Ele fala, haverá um dia na história da humanidade, que Deus dará uma palavra de ordem. Que os anjos não sabiam o dia. E ele dirá, esse é o momento. Chegou o grande momento. E ele diz, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Irmão, se você ler em 1 Coríntios, que ele fala, se a trombeta não der o som certo, como se juntará para a batalha? Se você olhar a questão da trombeta do Antigo Testamento, se você olhar para o som da trombeta do Antigo Testamento, era sempre para fazer o quê? Por que tocava a trombeta? Para reunir o povo de Deus. Para a reunião do povo de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, haverá um dia na história que Deus dará uma palavra de ordem. A trombeta soará. Ele está querendo dizer o seguinte, Deus vai reunir os seus eleitos num piscar de olhos. As próximas mensagens nós vamos explicar que isso acontecerá no final da grande tribulação e não antes da tribulação. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos que estavam com ele. Ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão ressuscitados. Por que ressuscitarão primeiro? Eles receberão o quê? O corpo glorificado. E os que estão vivos? Paulo já falou lá em Coríntios 15. Ele fala, olha, num abrir e piscar de olhos, o corruptível se tornará o quê? Será tomado, tragado pela incorruptibilidade. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Aí sim haverá um arrebatamento. Entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com ele para sempre. É assim que Paulo resume. Haverá um dia na história que a trombeta soará, que dará uma palavra de ordem, que Cristo aparecerá no céu, e os crentes que estiverem vivos serão arrebatados, e os que morreram vão estar com Cristo, e será uma união, por causa do toque da trombeta, de todo o povo de Deus na história, com o corpo glorificado. Lá não haverá, nesse povo, não haverá mais doentes, não haverá mais os que sofrem. Essa era para nós estará terminada. Agora, olha o texto, irmão. E como você consegue colocar nesse texto que acontecerá isso? Que aqui os pré-tribulacionistas vão ensinar isso. E agora, depois disso aqui, vai ter 7 anos de espera. É isso que eles ensinam. Haverá um arrebatamento, certo?
Aí nós vamos para os ares, encontramos todo mundo e nada. 7 anos lá, que a Bíblia não fala, isso, eu não acredito nisso. Estou dizendo que o texto dá a entender isso, irmão. Seja sincero comigo. Que Jesus volta e ele diz o quê? Estaremos com ele. Dá a entender que vai ter alguma coisa depois disso, que vai ter que esperar e voltar para recolher mais alguns que ficaram para cá? Que nem eu brinquei lá, que parece a doutrina do esqueceram de mim. Ficou uns para trás. E agora nós precisamos retornar e pegar os que não foram. Porque ficaram. Não, irmão. Se você ler o texto sem esse óculos do pré-tribulacionismo, você não consegue tirar isso do texto. Você não consegue tirar isso do texto. Não acredite em mim. Olhe para o texto. Olhe para o texto e vê se você consegue tirar um arrebatamento secreto desse texto. Olha, nós estaremos com ele nos ares. Ele podia ter explicado. Vamos esperar um tempo para vir para o Armagedon e o final da história. Não, ele fala, fim, acabou. Estaremos com ele para sempre. Entende? Foram felizes para sempre. O nome que você quiser dar. Parece cena pós-crédito, né? Os 7 anos, né? Acabou, mas calma aí. Fica mais um pouco, que tem mais umas cenas. Mas o texto não dá a entender isso, irmão. Ele dá a entender que ele vem com poder e glória. Ele não vem mais, irmão, como um cordeiro. Ele vem como um leão. Ele não vem mais como um amoroso. Ele vem como juiz para julgar as nações. E os únicos felizes aqui, por isso que é para consolar os crentes. Só que não consola o ímpio. Só que é o terror do ímpio. Para ele, é um dia terrível. Se ele sofreu aqui, ele não sabe o que vai acontecer a partir daqui. Mas para nós, é o consolo das nossas almas, irmão. Nós encontramos com Cristo. Encontramos com aqueles irmãos que já partiram. O povo eleito de Deus de todas as eras. Você e eu, pecadores, estaremos lá com outros pecadores melhores que nós. Nós veremos Paulo, nós veremos Elias. E você não vai ter esse coração corrupto, você não vai querer tirar uma selfie com ele, nem pegar um autógrafo. Seus olhos, com o corpo glorificado e sem o pecado, seus olhos estarão em Cristo Jesus. Não nos homens. Ah, não, eu vou querer ver tal pessoa. Não, irmão, você não vai ter esse pecado, não, parecer a Tiete no céu, não. Lá nós vamos ter corpo glorificado. O pecado será rasgado de nós. Essa questão de tietagem acabará no meio de nós. E nós veremos como irmãos e olharemos para Cristo. Agora, irmão, essa volta poderosa de Jesus, eu preciso que Deus me dê graça, irmão, para fazer você olhar para Jesus Cristo e não para os terrores que virão. Virão terrores. Ah, pastor, mas haverá perseguição? Haverá. Qual que é o problema dos pré-tribulacionistas? Presta bem atenção. Eles acreditam que, como que vai ser consolo? Eles falam isso, eu li os livros, tá? Até dos bons. Como haverá consolo se nós vamos ter que passar por perseguição? Então, o consolo para eles é ser tirado do quê? Da perseguição, da tribulação. É aí que os nossos irmãos, eles são nossos irmãos, erram. O nosso consolo não é ser tirado da tribulação, irmão. O nosso consolo é encontrar com Cristo. É a hora que nós vemos Ele no céu, nós esqueceremos das tribulações, das perseguições, do anticristo, de não sei quem, do vulcão não sei das quantas, do terremoto não sei o quê. O nosso alívio não é, não, vocês não vão sofrer. Não, Ele disse, vocês vão sofrer. 1 Timóteo ele diz, aqueles que vivem piedosamente serão perseguidos. 1 Timóteo 3, ele diz, olha, no final dos tempos, as pessoas se tornarão implacáveis. Os dias serão difíceis, terríveis. Quanto mais se aproxima esse dia, pior fica. Nós vamos pregar uma mensagem sobre os sinais da volta de Jesus, você vai entender isso melhor. Será a terceira mensagem. Eu não nego que tudo isso acontecerá. Não nego que quem estiver aqui será perseguido de alguma forma. O juízo de Deus é para os ímpios, não é para os crentes. Mas Satanás, através do anticristo e do
sistema do anticristo, a pessoa do anticristo e o sistema do anticristo, perseguirá os cristãos. Mas aí, irmão, você vai ter visto o sinal. Quem tiver vivo vai saber, falta pouco para ele voltar. E não se esqueça que o Senhor disse o quê? Que ele não dá tribulação que nós não possamos. Ele vai nos sustentar. E ele ainda diz lá em Mateus 24 o seguinte, que esses dias foram abreviados. Acha em Mateus 24 o verso que eu decidi anotar, que esses dias foram abreviados, porque senão os próprios eleitos não suportariam. Irmão, responde para mim. Se eles foram abreviados, porque os próprios eleitos não resistiriam, é que os eleitos vão estar lá. Senão podia ser até pior. Eu estar arrebatado mesmo. Você consegue compreender? Ele está dizendo, olha, esses dias foram abreviados. Glória a Deus por isso. Ele sabe até onde o seu povo... Mateus 24, 22. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então vai ter escolhido. Lá estarão. Sofrerão as dores. Enfrentarão. Mas lembra, essa doutrina que, infelizmente, Scofield e Darby inventaram, que nesse fim dos tempos o Espírito Santo será retirado. Quantos aprenderam isso? Que na grande tribulação não terá o Espírito Santo. Então acabou, irmãos. Se isso aí fosse verdade... Scofield chega a dizer que quem tiver na grande tribulação seria... Eu fui ensinado assim quando criança, tá? Seria salvo por ser mártir. Quem foi ensinado assim também? Então isso é salvação pelo quê, irmão? Pelas obras. Heresia. Mas se o Espírito Santo for retirado de nós, acabou. Ninguém suporta, não. Você acha que você vai conseguir morrer pela causa? A nossa viva esperança é que o Espírito Santo vai sustentar cada crente. Assim como sustentou os apóstolos. Assim como sustentou gente que foi perseguida por Maria Sanguinária. Por Diocleciano. Crentes que morreram de maneiras terríveis na história da igreja. Mas ficaram de pé. Não porque eram bons, mas porque Cristo sustentou. Eles também se prepararam, oraram, buscaram a Deus, mas Cristo sustentou. E Ele há de sustentar aqueles que ficarem. E esse reencontro com o Senhor, irmão, é a nossa esperança abençoada. Não é ser livre de tribulação, irmão. Não é não ver o anticristo. Não é nada disso. A nossa única esperança é Jesus Cristo. E quando nós vemos, eu repito, quando você o vê, acabou as dores. E se você tiver prestando atenção como crente mesmo, você vai perceber que a história está chegando ao fim. Até na pregação sobre os sinais, nós vamos falar de alguns sinais que já aconteceram. E alguns sinais que faltam acontecer. Para você não ficar muito desesperado. Tá bom? Então, cuidado. Cuidado com essa doutrina que acaba tentando levar de uma maneira que nós não passaremos a grande tribulação. Se nós olharmos também historicamente, Noé foi salvo no meio do dilúvio, certo? Israel passou por tribulação, Jesus, os apóstolos, e Jesus falou, no mundo terei aflições. Põe para mim, André, Mateus 24, 31. Você põe aí para mim? Eu só quero mostrar esse texto, Mateus 24, 31, em paralelo com Tessalonicenses, que também dá a entender um evento só. Colocou? Diz assim, ó, ele enviará seus anjos. Para mim dá a entender que é o mesmo evento de 1 Tessalonicenses 4. Com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade aos céus. 32? Não. Aí depois ele vai falar dos sinais. Ok. Só o 31 mesmo. Bom, o verso 31, ele também dá a entender um evento só. Ele vem e recolhe os seus de todos os quatro cantos. E fim. Não parece que ele recolhe uns e vai, e depois ele volta para recolher outros que se converteram na grande tribulação. Você tem que colocar isso no texto. Por fim, Paulo explica até aqui, e ele diz o seguinte,
verso 18. Portanto, já expliquei muitas vezes em Romanos o que Paulo quer dizer quando ele fala portanto. Ele diz, olha, baseado nisso que eu acabei de falar, de acordo com aquilo que eu disse agora, consolem uns aos outros com essa palavra. Ele não diz, olha, vai lá e dá a palavra de motivação. Profetiza na vida do seu irmão a palavra de motivação. Ele não diz isso. Ele diz, olha o seu irmão nos olhos e console ele, dizendo, Cristo voltará. Os crentes que morreram estão seguros na mão de Cristo. Os que estiverem vivos estão seguros na mão de Cristo. E um dia, nós não sabemos qual, e não podemos especular quando será, ele voltará e nos recolherá. Lembre disso, irmão. Também vou pregar sobre isso, mas essa volta será visível, corpórea. Sabe, aprenda, aquele que crê no arrebatamento antes da grande tribulação, apesar dele estar errado, ele é nosso irmão. Então, por favor, irmão, não escute essa mensagem e saia brigando com os outros por aí. Não é minha intenção. Aquele que crê no meio, parece estar mais errado ainda, porque uma nova moda. Aquele que crê no final, mas todos esses creem na volta de Jesus corpóreo e visível, que é o que mais importa. Quem não crê que ele voltará de maneira corpórea e visível, mas crê numa transformação da sociedade por motivos políticos ou qualquer outro, ou que Jesus vai voltar em espírito, ou voltou na palavra dele, essas coisas são heresia. Todo aquele que nega a volta de Jesus corpórea e visível não é cristão. Aquele que difere de você em algumas coisas, mas reconhece que ele volta, tenha paciência, irmão. Nós não estamos aqui para ficar brigando. Eu quero que você... Eu sou pastor seu, dessa igreja. Estou aqui para ficar brigando com todo mundo que crê diferente. Eu sei que 80% pelo menos que eu conheço dos crentes, eu acho que você também, crê nesse arrebatamento secreto. A minha intenção não é brigar. A minha intenção é que você não viva desesperado. Não seja manipulado por gente na internet que fala, olha, eu tenho umas coisas fantásticas aqui sobre o final dos tempos, contei algumas coisas, mas tem umas que eu não posso contar aqui ao vivo, paga um valor aqui, tem meu curso. É isso que as pessoas fazem, irmão. Alguns viveram décadas ganhando dinheiro do povo de Deus desse jeito. Ah, o chip da besta. Ah, quem é crente há muito tempo já passou por isso, irmão. Lembra quando lançou o código de barra nos anos 90? O que os crentes falaram? Nem compra coisa com código de barra. É o anticristo. Acabou. Vamos fazer assim em você no final. Pronto. Quem tiver, inferno. Eu tinha um medo daquele código de barra, irmão. Eu falava, mano, vou ter um desse na testa e na mão. Credo. Imagina um anjo no céu. Não tem, entra. Tem. Pss, inferno. Era isso que nós acreditávamos nos anos 90, irmão. Então é por causa dessas coisas que eu estou falando. Que você tem que crer de maneira correta. Olhando para quê? Algumas coisas básicas. Cristo voltará, irmão. E os mortos e os vivos crentes encontrarão com ele. E essa é a única esperança que você tem e que eu tenho. Se confiarmos e tivermos esperança só nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Sim, há crentes que estão vivendo como infelizes. Porque o que eles esperam é só dessa terra. Eles acham que Deus só pode abençoar ele com coisa terrena. E ele quer de Deus só coisa terrena. Não, irmão, quando a gente recebe coisa terrena, nós temos que ficar felizes, agradecer. Mas também, como diz Jó, também podemos receber o mal. Recebemos o bem e recebemos o mal. Mas no porvir, o crente só receberá o bem. Terão suas aflições terminadas. Há uma estátua, eu não sei se é na Escócia ou na Inglaterra, há muitas décadas atrás, no século passado, o pai tinha um filho cadeirante. E o filho sempre perguntava para o pai por que ele nasceu daquele jeito. E o pai explicava, crente, olha, filho, isso é resultado do pecado, da queda de Adão. Não é um pecado seu, mas da humanidade, e essa aflição veio sobre você, meu filho. E o menino, por causa das doenças, morreu muito novo. Eu não vou acertar a idade, se é com 9 ou com 12, mas por aí. E várias vezes eu já vi aquela cena, quando o pai fez o sepultamento dele, em cima da lápide,
O pai fez uma cadeira de roda e o menino de pé, escrito embaixo. Agora ele corre diante do Senhor. Essa é a nossa alegria. Não será nessa vinda, mano. Irmão, todo aquele que promete que os crentes não terão doença nessa vida, não terão aflições nessa vida, são manipuladores e mentirosos. Mas haverá um dia, irmão, que não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais doença, não haverá mais político, não haverá mais advogado. Aleluia! Não haverá mais juízes, não haverá mais STF, não haverá mais Putins, Trumps, Kim Jong-un, o que for, haverá Cristo. E o seu povo, simples e pecador, salvos pela graça, reunidos com Ele, num só povo, ceiando com Cristo. Se essa não é a sua esperança, irmão, se essa não é a sua alegria, se sua alegria é ficar livre de um vulcãozinho ou de outra coisa que aconteceu, você está errado. A sua esperança é ver a Cristo e ter o corpo glorificado. E ainda tem mais uma questão que eu esqueci de citar. Não haverá mais pecado. O pecado será uma impossibilidade. Eu sei a sua dúvida. Tá bom, pastor. Te vai lá, mas chega o infeliz e quer comer da maçã de novo. E lá vamos nós, tudo de novo. Lembra de uma coisa, irmãos? Adão podia pecar. Certo? E pecou. O ímpio, ele não consegue fazer o bem, ele só pode pecar. Ok? Nós salvos. Você peca ainda, irmão? Ah, você não peca não, Pedro? Pedro falou que não peca. Tá ouvindo hipergraça esse camarada aqui, ó. Alguém já anota o nome dele aí que depois vai resolver isso aqui. Tirando o Pedro, que tava pensando em alguma outra coisa, e tava pensando, o que eu vou comer de almoço? Você peca? Ah, não. Você peca, menos o Pedro ainda. E se você peca, mas você pode... Então lembra, ó, Adão podia não pecar. O ímpio só pode pecar. O crente, ele pode não pecar. De vez em quando. Ele peca e às vezes ele vence o pecado, ok? O corpo glorificado será impossível pecar. Não haverá desejo, não haverá tentação, não haverá nada. Esses desejos exagerados que nós temos serão retirados de nós. Essa é a nossa esperança, irmão. Esperança não é ficar livre de uma tribulação. Esperança é encontrar com Cristo e ser livre para sempre de todas as dores, de todos os pecados, de todos os temores. Acabou. Fim da história. Jesus Cristo volta, reúne os seus e leva. E Paulo diz, olha, digam isso um para o outro e os consolem. E aí é isso que alguns pré-tribulacionistas pedem. Como é que vai ser consolo se vai ter tribulação? Já expliquei. Não é essa a questão para nós. O consolo é Jesus Cristo. A volta de Cristo é a nossa esperança. É a nossa única esperança. Enquanto o mundo vive em trevas, irmão, apesar de achar que eles vivem em luz, estão sem esperança nenhuma, esperando tudo que podem ter só nessa terra. Nós não, irmão. Nós temos uma certeza inabalável. Cristo Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, foi levado ao céu e em breve voltará. Não devemos viver na ignorância, irmão, na incerteza sobre o retorno de Cristo. Eu preciso, para terminar, dizer, esse evento não será silencioso. Haverá sinais. Irmão. Será perceptível ao crente. Você começará a perceber. Ah, mas por que diz como ele vem como um ladrão? Ele vai pegar muita gente como um ladrão, aqueles que não prestaram atenção. Serão pegos de surpresa. Mas muitos perceberão os sinais. Não saberão o dia, mas saberão. Está chegando a hora. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos se encontrarão com Ele. E estaremos com Ele para sempre. Diante dessa realidade, irmão, Paulo não nos chama ao medo. E qualquer pregação sobre a volta de Jesus que nos chame ao medo e ao terror está equivocada. Paulo, depois de falar tudo isso, ele chama os irmãos ao quê? Ao consolo. Ele fala, isso aqui vos consola, não os aterroriza. E eu e você fomos aterrorizados. Sim ou não?
Tinha um videozinho que passava na igreja o seguinte: a volta de Jesus podia ser daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a um dia, podia ser, pum, agora. Aí sobra lá, uns capenga, e o cara fala, ó, se você não der o dízimo, é você. Se você não batizar, miserável, é você. Não, os outros diziam, eu fazia isso, tá? Lá nos encontros nós fazia, e alguns de vocês faziam e fingem que não fazia também. Você vai ficar, miserável. Agora traz uma oferta aqui, seu miserável. Vem batizar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Quem não vai na frente com um negócio desse, irmão? Nós falava, quem não vem aqui na frente chorar, vai ficar. O cara vinha na frente e se beliscava para chorar. Eu não quero ficar, pelo amor de Deus, mas eu não consigo chorar. Não é esse, irmão. Não é para aterrorizar os crentes. É para consolar. Aí você vai falar, ah, pastor, mas por ímpio é terror. Mas é mesmo. É mesmo. O melhor que eles experimentaram foi essa terra. E nós, o pior que experimentamos foi essa terra. Por isso, irmão, eu quero terminar com as palavras de Paulo. Que nós possamos consolar uns aos outros. Sabe, às vezes o irmão no dia da dificuldade, você precisa ouvir ele. Você precisa orar por ele. Mas será que nós não precisamos voltar de vez e falar, irmão, às vezes nós vamos aconselhar alguém e falar, tem gente que a vida é pior, para de olhar. Será que nós devemos fazer isso? Devíamos falar, irmão, primeiro admitir que o irmão está sofrendo. Às vezes nós falamos que não é sofrimento e é sofrimento. É o sofrimento do irmão, não é o seu, mas é o dele. Mas será que nós não devíamos falar, irmão, apesar de você estar sofrendo com isso, haverá um dia que você não sofrerá. Sabe, irmão, nós, pastores, líderes, o presbitério, nós precisamos aprender, quando for visitar alguém no hospital, e ela estiver no leito de morte, parar de prometer que ela vai se recuperar, se nós não sabemos. E podemos olhar para ela e dizer, eu não sei, vou orar para você se recuperar, mas será que não seria um bom tempo de você se preparar? A minha sogra, presbiteriana de coração, nos ensinou isso um dia. Um dia antes dela falecer, já contei, mas eu prometo encerrar com isso. Nós fomos visitá-la. Ela estava bem debilitada. E quando estivemos com ela, o médico chegou a dizer, olha, a situação é muito grave, não sei se ela dura mais 2, 3 dias, não sei o que pode acontecer. Então, só estou preparando vocês, ok? Nós chegamos perto dela, ela perguntou o que era, nós não dissemos certo. Eu devia ter explicado melhor, mas não sabia direito como agir. Mas ela me ensinou. Ela virou para mim e falou assim, Darcio, você é o meu genro pastor. Então aqui nesse leito de UTI, eu quero fazer um último culto. Eu quero que vocês cantem 2 hinos. Deus está aqui. E um outro que eu não me recordo. E eu quero que você pregue para mim Filipenses 4,13. Se é os meus últimos dias, eu quero estar com Cristo. Nós cantamos ali. Muita gente na UTI nos olhava assim, estranho. Eu preguei, enquanto eu pregava, ela falava amém, glória a Deus. E no outro dia ela se foi. Não havia desespero ali. Eu fiquei muito impressionado. Muito impressionado. Eu não estava diante de alguém desesperado, dizendo, não posso morrer. Eu estava diante de alguém que estava nos acalmando. Dizendo, pode ser que aconteça. E se vai acontecer, eu quero cantar mais um hino. Sabe, irmão, nós gastamos tempo com tanta coisa, com tantas bobeiras. Desperdiçamos o nosso tempo, o nosso coração em discussões tão inúteis. Jonathan Edwards dizia, eu vou parar de fazer qualquer coisa que eu não faria na minha última hora de vida. E nós podíamos, no momento da dificuldade, em vez de blasfemar, reclamar, brigar, nós podíamos cantar mais um hino. Nós não precisamos esperar a morte para saber, na hora da dificuldade, levantar a voz e adorar o nosso Senhor. Vamos cantar mais um hino. Devia ser o nosso lema. Está te sofrendo, irmão? Vamos adorar o Senhor. Se você encontrou um crente de verdade num leito de morte, você também viu isso. Alguém que diz, calma, fica tranquilo. Ela partiu, minha sogra, no outro dia. E ainda deixou umas músicas para nós cantarmos no seu velório. Assim como minha avó deixou uma letra de música que nós tínhamos que cantar também, no velório dela. Por que, irmão, esse povo crente faz isso? A melhor frase sobre isso para mim é de John Wesley. O nosso povo morre bem. O nosso povo morre bem porque ele tem uma vida esperança. Agora, irmão, olha bem para mim aqui.
Você tem que ajeitar essa sua vida, irmão. Alguns de vocês. Vocês tratam Jesus Cristo como um programa de fim de semana. Não oram durante a semana. Só vêm ao culto quando dá. Não cantam ao Senhor durante a semana. Não leem a Bíblia durante a semana. Quando alguns não podem por causa do trabalho. Quando tem oração, não vem orar. Eu entendo você que está trabalhando. Mas você que não está uma vez no mês. Você não pode vir orar. Pastor, eu moro muito longe, não tem como vir. Então tá bom, separa o mesmo horário para orar na sua casa. Tá tudo certo. Mas se você mora em Mauá, dá para vir sim. Irmão, nós precisamos mudar isso. E você que vem todo culto, amém. Não, mas não adianta vir todo culto e passar a semana como se não ligasse para o Senhor. Você não consegue vir nas programações da igreja, mas tem que ter vida com Deus, irmão. Não adianta ouvir isso aqui e dizer, não, eu estou tranquilo. Irmão, ajusta seu coração em nome de Jesus. Há tantos sinais, irmão. Há tantos sinais. Sabe, gente apostatando da fé. Homens de Deus melhores do que nós, às vezes passando por lutas e dificuldades. Você não consegue olhar para isso e encher o seu coração de temor? Você acha que Deus permite que alguns pastores e líderes passem por dificuldade para a crente ficar fofocando? É para a crente olhar para isso e falar, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha alma. O Estevão, a gente chegando, ele falou assim, eu sempre lembro da sua frase, que você disse para mim, se gente melhor do que eu caiu, eu que me ajeite. Agora, você acha que eu prego para... Eu não estou pregando para você assustar, mas eu estou pregando para você se ajustar. Sabe, irmão? Você acha que essa frieza sua, que tem mais alegria que qualquer outra coisa do que com as coisas do Senhor, esse é o nível máximo de cristianismo? É sério isso? Você acorda domingo de manhã e fala, que hora que é, mulher? 9h10. Nossa, vamos na igreja hoje? Você acha que isso é o cristianismo? De quem é? E aí, essa mesma pessoa fala, estou tão preocupado com a volta de Jesus. Mas não parece. Irmão, só que eu não estou só te julgando aqui. Enquanto eu fazia essa mensagem, eu também olhei para a minha vida várias coisas que eu preciso ajustar. Todos nós temos o que fazer. Não é para te aterrorizar, mas é para te acordar, meu irmão. Cristo voltará. E você não devia estar vivendo do jeito que você vive. E se ele não voltar na nossa geração, um dia eu e você morreremos. E não sabemos se é hoje ou se é amanhã. Então ajuda a sua vida. Vamos ficar de pé, irmão. Eu encerro aqui com algumas aplicações. Olha para mim. Viva como alguém que tem esperança. Prepare-se para o encontro com Jesus Cristo. Console um ao outro. E principalmente, irmão, não se agarre demais às coisas passageiras desse mundo. Cristo te ama tanto que se você agarrar demais, ele vai tirá-lo das suas mãos. Certas coisas desse mundo.